Ó grande Pai, grande mensagem. Mensagens assim preparam o nosso coração para entrarmos na Tua presença. Nós chamamos e glorificamos o Teu nome, pedimos perdão das nossas falhas. Ah, Senhor, cultuar o Senhor. Às vezes, o Senhor sabe que não sou contra a escola bíblica, mas cada culto é uma escola bíblica. Cada reunião que participamos é um estudo bíblico. É a escola bíblica, a igreja é a escola bíblica. Se uma pessoa não aprende na igreja, vai aprender onde? Ó Deus, estamos aqui para aprender, para cultuar, para adorar o Teu nome e a Tua face. Perdoa-nos, passa do Teu sangue sobre nós, passa do Teu sangue sobre a igreja, passa do Teu sangue sobre todo o ministério, sobre o nosso povo, em todo lugar. Passa do Teu sangue sobre mentes, olhos, ouvidos, boca e coração. Passa do Teu sangue sobre os pensamentos e sentimentos. Passa do Teu sangue, meu Deus, sobre cada um de nós. Eu repreendo todas as obras do mal, todas as atuações demoníacas, todas as setas malignas, tudo que se levantou no mundo espiritual para atrapalhar a reunião, para roubar a reunião. Eu repreendo em nome de Jesus. Eu repreendo, meu Deus, todas as atuações demoníacas, todas as setas, todas as opressões, mentes dispersas, dardos malignos, ciladas, armadilhas. Eu repreendo em nome de Jesus. O Teu sangue tem poder sobre nós. O Teu sangue tem poder. O Teu sangue tem poder. O Teu sangue tem poder. O Teu sangue tem poder sobre cada um de nós. O Teu sangue tem poder. Não há vida sem sangue. A vida está no sangue. E como está escrito em Hebreus, o sangue fala. Ah, Senhor, e fala mesmo, porque cobertos com Teu sangue, não há mal que possa nos tocar. Nos cubra com Teu sangue, Senhor. Passa do Teu sangue sobre a igreja, sobre todo o ministério, sobre mentes e corações, e se manifesta aqui. Fala aos corações, transforma, muda radicalmente mentes, Senhor, e corações, que a visão seja mudada, Senhor, que corações de pedra sejam trocados, que mentes sejam renovadas, as mentes que ainda funcionam como odres velhos, que sejam completamente libertas. Ó Deus, passa do Teu sangue sobre nós e vem ao nosso encontro, e se manifesta com poder, e opera, e fala aos nossos corações, e toma esse ambiente, e toma mentes e corações, e toma o Teu povo, onde, meu Deus, o som da minha voz estiver chegando, que vidas estejam sendo alcançadas. Visita os nossos tempos, que a palavra seja pregada com temor, com unção e responsabilidade, que tenhamos um grande dia, uma reunião extraordinária e dias felizes. Hoje é o primeiro dia da semana e nós consagramos esse dia, essa semana ao Senhor, para que possamos viver a Sua glória e desfrutar do Teu poder, que tenhamos um dia, uma semana de glória, meu Deus, que o escudo do Teu favor esteja sobre nós, que o Senhor coloque as pessoas certas no nosso caminho, afaste as erradas, que o Senhor abençoe, que as coisas certas cruzem o nosso caminho, que as erradas sejam tiradas. Ó meu Deus, que as bênçãos nos acompanhem e tudo aquilo que vem para nos roubar, que seja afastado de nós. Ó Deus, eu sinceramente eu não sei, eu creio, mas eu não sei o que me espera no futuro, mas eu sei que estará lá me esperando. Eu sei, então eu creio que cada um pode dizer exatamente isso. Eu não sei o que me espera lá, mas eu sei que estará me esperando com grandes vitórias e bênçãos. Ó Deus, muito obrigada pela vida, pela salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida, por essa oportunidade, por esta reunião. Eu a entrego nas Tuas mãos e eu peço a Tua unção e o Teu poder. Senhor, se não estiver aqui não tem sentido. Eu dependo inteiramente da Tua presença, da Tua unção,
do teu poder, eu preciso do Senhor. Eu preciso que abençoe a mim, abençoe os meus, abençoe o povo que me deu para cuidar, que o Senhor abençoe com unção e tudo que vamos fazer, que seja para a honra e a glória do teu nome, que possamos ver a tua glória, viver a tua glória, tocar na tua glória, experimentar a sua glória, que seja um grande dia para todos nós. Que nenhum saia da mesma maneira. A palavra é sua e eu preciso, meu Deus, da tua unção de revelação e poder. E que todos recebam de forma revelada e transformadora. Nós te amamos, te agradecemos por tudo. Muito obrigada. Não vivemos sem o Senhor. O Senhor foi a melhor coisa que nos aconteceu. Muito obrigada. Amém. Amém, amém. Estão ligadas as nossas vitórias. Você pega o Espírito. Que Espírito é esse? É mesmo, diga eu bebo do Espírito, da palavra profética, para 2017. O Senhor me colocará por cabeça, não por cauda, só estarei por cima, nunca por baixo, em nome de Jesus. Amém? Em Daniel 9, 4 diz assim: orei ao Senhor, o meu Deus, e confessei. Ó Senhor, Deus grande e temível, que mantens a tua aliança de amor com todos aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Na mensagem diz ao Senhor grande e soberano, Deus, tu nunca falhas em cumprir a tua aliança. Nunca desistes daqueles que te amam e obedecem ao que ordenas. Deus nunca desiste de fazer aquilo que Ele prometeu na vida de cada um de nós. E isso é muito forte, porque eu creio que Deus quer que a gente definitivamente entenda uma coisa que todo mundo, um versículo que todo mundo repete bem, sabe de cor, mas na prática deixa passar. Sem fé é impossível agradar a Deus. É necessário que você coloque a fé em prática. E isso aqui que nós lemos de Daniel, que Daniel falou na sua oração, deve ser guardado no coração. Porque ele diz, Deus nunca falha em cumprir a tua aliança. Nunca desiste daqueles que te amam e obedecem. E nós sabemos que quem ama o Senhor, a prova do nosso amor é a obediência. Isso nós vemos em João. Se me amardes, guardareis meus mandamentos. Ele nunca desiste de cumprir. Quando nós vamos aqui para Hebreus 11, vamos lá, eu vou ler o 20 ao 22, que diz assim, pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles. Pela fé, Jacó, à beira da morte, abençoou cada um dos filhos de José e adorou a Deus, apoiado na extremidade de seu bordão. Pela fé, José, no fim da vida, fez menção ao êxodo dos israelitas do Egito e deu instruções acerca dos seus próprios ossos. Aí você lê isso aqui, você pensa, mas espera aí. Tem muito mais sobre Isaac. E sobre Jacó, meu Deus, como em Gênesis nós ouvimos, nós encontramos sobre Jacó. E sobre José? A verdade é que se eu tivesse, se eu fosse escrever o livro de Hebreus, se eu fosse falar de Jacó e tivesse que ressaltar um momento da vida dele, sem dúvida nenhuma, para mim,
O momento mais importante, que foi um divisor de águas, foi transformador, foi a luta com o anjo. Quando o nome dele foi trocado para príncipe com Deus, quem luta com Deus, campeão com Deus, para Israel, alguém que se chamou enganador uma vida inteira. E se eu tivesse que falar de José, ia ser muito difícil. Naturalmente que eu ia explorar toda a parte da escravidão, o seu processo. E de repente você lê, e o Espírito Santo não quis isso. Por quê? Porque, apesar deles terem praticado a fé em muitas situações e vivido muitas coisas, ficou registrado aquilo que estava dentro deles, que eles ainda não tinham vivido. Mas eles criam. Que coisa forte. Quando Isaac abençoou Jacó e Esaú com respeito ao futuro deles, e já nós vamos ler sobre isso, a forma que ele fala é de alguém que tem certeza que tudo que Deus prometeu a Abraão ia se cumprir na vida dos seus descendentes. Quando Jacó abençoou os filhos de José, e José é uma espécie de Jesus, ele estava tendo ali uma revelação dos nossos dias. Porque Manassés era o mais velho, Efraim era o caçula. E Efraim estava sendo colocado na frente de Manassés. E apesar de José ter colocado Manassés do seu lado direito e Efraim do seu lado esquerdo, porque Manassés era o mais velho, então ele receberia uma bênção maior, ele cruzou os braços. E quando ele cruzou os braços, você vê a cruz, colocando o menor, aquele que não merecia, na frente do maior. Então, aqui tem uma grande revelação, que o primeiro homem, Adão, por onde entrou o pecado, não receberia, mas o segundo homem, Jesus, por um homem o pecado entrou, por um homem o pecado foi todo tirado na cruz por Jesus. Tem uma revelação muito forte que os judeus, Jesus veio para os judeus, o rejeitaram, os judeus rejeitaram Jesus. E então, nós somos adotados, nos tornamos filhos. Aquele que não merecia, o mais velho merecia, porque ele era o primogênito, era dele a primogenitura, a bênção maior. Mas Jacó, melhor dizendo, abençoou Efraim, colocando na frente de Manassés, deixando claro que aquele que não merecia, receberia uma bênção maior. Ali ele estava tendo uma revelação profunda, e foi essa que o Espírito Santo quis que registrasse, que ficasse registrado. E não a sua luta com o anjo. Coisas que aconteceriam lá na frente. Mas ele cria. E José, ele fez eles jurarem, os israelitas jurarem, que levariam seus ossos quando saíssem do Egito, porque ele tinha convicção que Deus iria em auxílio deles, porque Deus havia falado isso com Abraão. Todos esses criam na promessa dada a Abraão na terra, e nenhum deles tocou, mas morreram crendo. Vamos, isso tem que mover você, porque isso é muito forte. Abraão tinha uma promessa, mas ele morreu, ainda era estrangeiro na terra. E veio Isaac.
E ele abençoou seus filhos crendo naquela promessa que foi dada a Abraão. E veio Jacó e abençoou os filhos de José, crendo naquela promessa que havia sido dada a Abraão. E José fez eles jurarem que seus ossos seriam levados, porque ele acreditava que o Senhor iria socorrê-los, iria tirá-los de lá. E os levaria para a terra que havia prometido a Abraão. E o Senhor cumpriu. Tudo isso já aconteceu. Só que nos dias deles, eles não viveram, mas eles morreram crendo. E é isso que o Espírito Santo quis que fosse registrado, porque apesar deles não estarem vivendo na terra que o Senhor havia prometido, ainda não tinha acontecido, eles criam. Eles morreram crendo, e todas as bênçãos que eles liberaram para os seus descendentes foi com base nesta fé, crendo que eles viveriam, como foi dito a Abraão, seus descendentes vão possuir essa terra. E um foi transferindo a bênção para o outro, que foi transferindo a bênção para o outro, que foi transferindo a bênção para o outro. Até que aquela nação possuiu a terra. Até que Josué desapossou e ainda continuaram lutando para tirar os inimigos dali. E foram possuindo a terra. E Deus cumpriu com absolutamente tudo. E o Espírito Santo quis que ficasse registrado a parte em que eles revelam o tamanho da fé, da confiança, que seus descendentes viveriam sim. E aquele, o menor, o que não merecia, ia receber a grande bênção. Ia desfrutar das bênçãos do Senhor. E nós temos desfrutado. E Deus cumpriu com tudo que prometeu a Abraão. E todos esses que morreram, liberando bênçãos em cima daquela promessa, crendo nela, tudo isso se cumpriu. Deus nos chamou para vivermos por fé. Às vezes eu vejo que as pessoas, elas dizem, eu creio, mas não vivem por fé. É uma expressão que se acostuma repetir, mas não é colocada em prática. Muito poucos realmente têm vivido por fé. Têm crido verdadeiramente no Senhor. Têm feito as coisas por fé. Têm resistido. Um grande número, como poderia ter acontecido com eles. Eu morri e não estou vivendo na terra prometida ainda. A promessa que foi feita a Abraão não se cumpriu. Eles não perderam a fé, eles continuaram crendo. E foram liberando e declarando as bênçãos sobre os seus descendentes. E uma geração foi passando para outra. E Deus cumpriu com absolutamente tudo. Porque Deus nunca falha. Como nós lemos que Daniel falou, tu nunca falhas em cumprir a tua aliança. Nunca falha. O homem falha. Quando nós vemos Caim e Abel, Abel creu naquilo que ele havia aprendido, que Deus ensinou a seus pais, ele aprendeu. Que a verdadeira oferta, é aquela que tem derramamento de sangue. Caim aprendeu a mesma coisa. Ali você vê
não era um confronto entre um crente e um ateu, mas de duas pessoas crentes. O primeiro homicídio, você vê que aconteceu por motivo religioso. Então, desde o início, nós vemos que, quando uma pessoa começa a fazer do jeito dela, ela apenas segue uma religião. Ela tem uma religião. Ela faz do jeito dela, então ela tem uma religião. A religião não tem o poder de causar temor e transformar a vida dela. Mas muito pelo contrário. O Caim, ele não fez do jeito de Deus. Não havia fé. Ele ofereceu algo, mas do jeito dele. Ele não teve fé para fazer ao modo de Deus. Abel teve. Abel fez ao modo de Deus. Ele creu da maneira certa. Ele não estava lá na prática de uma religião. Ele estava servindo a Deus. Caim não. Abel serviu a Deus. Ele creu e fez da maneira certa. E é dessa maneira que funciona. Aqui em Gênesis 25, 19, vamos lá. Esta é a história da família de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque, o qual aos 40 anos se casou com Rebeca, filha de Betuel, o arameu, de Padã-Arã, e irmã de Labão, também arameu. Isaque orou ao Senhor em favor de sua mulher, porque era estéril. Eu gosto disso. O Senhor respondeu a sua oração e Rebeca, sua mulher, engravidou. Ele teve, os gêmeos nasceram quando ele tinha 60 anos. Ele casou com ela com 40. Ela é estéril, era estéril. Por muitos anos, ela foi estéril. E toda vez que eu leio essa passagem, eu vejo, você vê o que é o poder da oração. Ele reagiu com a oração. Ele creu que o Senhor podia mudar aquilo. Até porque, se o Senhor tinha uma promessa grandiosa, ele ia gerar filhos. Mas outro dia eu ainda falei, não faz muito tempo, que não é porque o Senhor fez uma promessa que aquilo vai ser fácil. Não foi fácil. Mas ele creu, ele mudou aquela situação em oração, ele foi respondido, ela engravidou, os meninos se empurravam dentro dela, pelo que disse, por que está me acontecendo isso? Foi então consultar o Senhor. A Rebeca não entendia por que aquilo estava acontecendo, foi buscar o Senhor. Ela foi consultar o Senhor, uma coisa que muita gente não faz. Quando tem algo estranho acontecendo, elas procuram muitas coisas. Elas não param para ir direto consultar a Deus. Ela foi. Disse-lhe o Senhor, 2 nações estão em seu ventre. Já desde as suas entranhas, 2 povos se separarão. Um deles será mais forte que o outro. Leia isso comigo, venha junto. Ó. Vamos, mas o mais velho servirá ao mais novo. Guarda isso. Deus disse isso para ela. Isso aqui é muito importante. Deus disse o que estava acontecendo e disse que ali, dentro dela, tinha 2 nações, 2 povos, que se separarão. Um deles será mais forte que o outro, mas o mais velho servirá ao mais novo. Então, Deus disse antes deles nascerem, que o mais novo é que lideraria. Deus disse para ela que o mais novo é que, por intermédio dele, Deus realizaria, trabalharia as promessas que havia feito para Abraão.
Ao chegar a época de dar à luz, confirmou-se que havia gêmeos em seu ventre. O primeiro a sair era ruivo, e todo o seu corpo era como um manto de peles. Por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade quando Rebeca os deu à luz. Os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Esse vivia nas tendas, a tradução diz, quer dizer, ele era uma pessoa pacata, o outro não. O outro se orientava pela performance, ele era, sabe, o macho, e que vivia para caça. A forma de Esaú viver era bem diferente da de Jacó. Eles eram pessoas diferentes. Temperamentos totalmente diferentes. O Esaú era um homem que dependia do corpo, da carne. Ele vivia para isso. E a Bíblia fala bem disso. E já eu leio para você, em Hebreus, o chamando de imoral e profano. A palavra imoral, no grego, vem da palavra, no grego quer dizer pornôs. Então, você já sabe de onde que vem a palavra pornografia e etc. Imoral, no grego, vem da palavra pornôs. E toda pessoa que vive para saciar a carne, seja através do que ela vê, ou do que ela come, o que ela faz, é tratada dessa forma. O imoral, o profano. É uma pessoa autocentrada. Por exemplo, quando Eli caiu e quebrou o pescoço, está escrito, porque ele era pesado, ele era obeso. A Bíblia descreve um dos juízes também como obeso. É uma pessoa centrada em si mesmo. Autocentrada. A vida do Esaú, estamos falando de Esaú e de Jacó, os netos de Abraão. A genética maravilhosa, uma promessa hereditária, foi nisso que ele confiou. Eu sou o primogênito, tenho uma genética maravilhosa e uma promessa hereditária. Que vai passar. Ele sabia disso. Então, ele tentava agradar o pai com aquilo que ele fazia, mas nós vemos que, na verdade, ele não era uma pessoa sincera e nós vamos descobrindo isso. Não é à toa que Deus, já lá, conhecendo o futuro, onisciente, porque ele é onisciente, diz para a mãe, o mais velho vai servir ao mais novo. Por quê? Ele tinha um livre-arbítrio. Deus, que é onisciente, sabia das escolhas que ele ia fazer. Deus, ele te dá a oportunidade. Ele nasceu primeiro. Deus, se quisesse, podia ter feito o contrário. Ele é Deus. Mas ele nasceu primeiro. Ele nasceu com tudo. Ser o primogênito representava ter duas partes na herança, ser o líder da família. E todas as promessas que foram feitas a Abraão seriam realizadas por intermédio dele. Deus cumpriria sua promessa por intermédio dele. Mas o que acontece? O que acontecia com Esaú? Deus não podia usar ele. E nós vamos vendo que Deus não podia mesmo. As escolhas do Esaú, a maneira do Esaú viver, era uma forma egoísta. Um sujeito que dependia do que ele fazia, não dependia de Deus. Uma pessoa que dependia do corpo, dependia da carne. Ele vivia para si mesmo. Ele não fazia as coisas de acordo
com que ele era orientado, ele fazia o que dava na cabeça dele, porque ele era orientado totalmente por suas emoções. Era um sujeito totalmente voltado para as suas emoções, para os seus sentimentos. Depois saiu seu irmão, o primeiro a sair, 25, era ruivo e todo o seu corpo era como um manto de pelos, por isso lhe deram o nome de Esaú. Depois saiu seu irmão, com a mão agarrada ao calcanhar de Esaú, pelo que lhe deram o nome de Jacó. Tinha Isaque 60 anos de idade, quando Rebeca os deu à luz, os meninos cresceram, Esaú tornou-se caçador habilidoso e vivia percorrendo os campos, ao passo que Jacó cuidava do rebanho e vivia nas tendas. Isaque preferia Esaú, porque gostava de comer suas caças, Rebeca preferia Jacó. Certa vez, quando Jacó preparava um ensopado, Esaú chegou faminto, voltando do campo, pediu-lhe, dê-me um pouco desse ensopado vermelho aí. Eu estou faminto. Por isso também foi chamado Edom, que quer dizer vermelho. Respondeu-lhe Jacó, venda-me primeiro o seu direito de filho mais velho. Disse Esaú, estou quase morrendo de que me vale esse direito. Jacó, porém, insistiu, jure primeiro. Você sabe, eu já falei, que o juramento era como um contrato irrevogável. Uma vez que eles faziam um acordo à base de juramento, aquilo não podia ser quebrado. O Esaú sabia disso. Depois ele disse que ele foi enganado 2 vezes, mas, na verdade, não tem como ele ter sido enganado aqui. Lá, sim. Na outra situação, sim. Aqui, não dá, porque ele estava totalmente consciente, apesar de movido por suas emoções, eu estou com fome, eu quero isso, que me vale esse direito. Jacó, porém, insistiu, jure primeiro, ele fez um juramento, vendendo o seu direito de filho mais velho a Jacó. Aquele tipo de gente impulsiva, faz as coisas e não pensa no que está fazendo, não mede as consequências. Então, Jacó serviu a Esaú pão com ensopado de lentilhas, ele comeu e bebeu, levantou-se e se foi. Diga comigo, assim. Então, foi assim. Assim, Esaú desprezou o seu direito de filho mais velho. Foi assim. Não bastando o que ele fez aqui, você vê, ele logo em Gênesis 26, 34, tinha Esaú 40 anos de idade, quando escolheu por mulher a Judite, filha de Beeri e o Itita, e também a Basemate, filha de Elon, o Itita. Eles não deixaram aqui, está escrito, se você ler aí, continua, elas amargaram a vida de Isaque e Rebeca. Está aí. Por aí você vê, ele sabia que não era para fazer isso. Ele sabia que não era esse o comportamento que ele tinha que ter. Mas ele fazia as coisas como dava na cabeça dele. Eu quero casar, está aqui. Elas amargaram no 35 a vida de Isaque e de Rebeca. Ele foi lá, a Rebeca foi, lembra que o Abraão fez o servo jurar que não ia deixar Isaque se casar com mulheres cananeias daquela terra. Fez o servo ir lá buscar na terra dele, dentro da família, a Rebeca. Ele foi lá, sabia de tudo, mas ele se casou com quem ele quis casar. Ele não seguiu as coisas como ele era orientado. Sabe quando a palavra é pregada, é orientada, mas a pessoa vai lá e ela faz do jeito dela? É dela algo, é direito dela. Mas as escolhas erradas que ela faz, ela vai jogando fora por nada. Ele jogou fora a primogenitura porque ele estava com fome, então eu estou emocionalmente
mais sensível, agora eu estou com fome, está me acontecendo isso, eu tenho um problema. No caso dele, ele estava com fome, ele disse, eu estou morrendo de fome. Cada um troca coisa grande, o que ele tem com Deus, o que é dele, a primogenitura era dele, o lugar era dele. Sabe quando um lugar é seu? Você é o marido, você é a esposa, mas você não valoriza esse lugar. Você é o pai, a mãe, mas você não valoriza. Você é o chefe lá, mas você não valoriza. Você é seu aquela posição, um lugar de honra, mas você não valoriza, você nem enxerga. Que me vale esse direito? Assim tem vivido muita gente. O que me vale isso? Logo, ele descobriu que valia muito quando ele perdeu. E quando ele perdeu, ele não recuperou. Então, nós estamos falando dele, mas vamos voltar agora para um pouco para Rebeca. Já já a gente volta para ele de novo. Em Gênesis 27, 1. Tendo Isaque envelhecido, seus olhos ficaram tão fracos que ele já não podia enxergar. Certo dia chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse, meu filho. Ele respondeu, estou aqui. Disse-lhe Isaque, já estou velho e não sei o dia da minha morte. Pegue agora suas armas, o arco e a aljava, e vá ao campo caçar alguma coisa para mim. Prepare-me aquela comida saborosa que tanto aprecio e traga-me, para que eu a coma e o abençoe antes de morrer. Ora, Rebeca estava ouvindo o que Isaque dizia a seu filho Esaú. Quando Esaú saiu ao campo para caçar, Rebeca disse ao seu filho Jacó, ouvi seu pai dizer a seu irmão Esaú, traga-me alguma caça e prepare-me aquela comida saborosa para que eu a coma e o abençoe na presença do Senhor antes de morrer. Agora, meu filho, ouça bem e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 cabritos escolhidos, para que eu prepare uma comida saborosa para seu pai, como ele aprecia. Leve-a então ao seu pai, para que ele a coma e o abençoe antes de morrer. Disse Jacó a Rebeca, sua mãe, mas o meu irmão Esaú é homem peludo, e eu tenho a pele lisa, e se meu pai me apalpar, vai parecer que eu estou tentando enganá-lo, fazendo-o de tolo, e em vez de bênção, trareis sobre mim maldição? Disse-lhe sua mãe, caia sobre mim a maldição, meu filho. Faça apenas o que eu digo, e vá e traga-os para mim. Eu paro aqui um pouquinho e já vou continuar lendo a história. O que Deus falou para Rebeca? Você lembra? Mas o mais velho servirá ao mais novo. Eles não tinham nem nascido. Ela creu? Não. Quando ela ouviu Isaque dizendo aquilo para Esaú, ela descreu do que ela tinha ouvido. Ela achou que ela tinha que colocar a mão. E se ela não fizesse algo, a bênção ia mesmo para Esaú. Agora, o próprio Esaú, ninguém precisou botar a mão no Esaú. O Esaú desprezou a primogenitura. O Esaú se casou com mulheres hititas. Ninguém empurrou o Esaú para aquilo. O Esaú foi lá e disse, que me vale essa primogenitura? E desprezou. Vendeu ela. Sabe quando uma pessoa vende por nada, troca algo grandioso por causa de nada? Foi isso que ele fez. Era dele. Então, ele estava dizendo que ele não valorizava as promessas que Deus havia dado a Abraão. Então, ele não cria. Ele não cria realmente no Deus que operou tanto e fez promessas grandiosas na vida do seu avô. E na vida do seu pai também. Porque ele viu a maneira que Deus enriqueceu o pai e abençoou o pai. Então, quando ele desprezou a primogenitura, o que ele estava dizendo?
que aquilo não tinha valor, quer dizer, ele não cria naquilo realmente. Ele foi lá e se casou com mulheres hititas. Ele está dizendo o quê? Eu também não creio em nada disso, não. Eu vou fazer do meu jeito. Era dele. Era direito dele. Mas ninguém precisou colocar a mão. Algumas pessoas você não precisa fazer nada. Ela mesma, por ser movida por emoções, por sentimentos, vai tropeçando nas próprias pernas. Ela vai fazendo uma escolha errada atrás da outra. A Rebeca ouviu de Deus que o mais velho ia servir ao menor, ao mais novo. Mas ela ignorou o que ela havia ouvido de Deus e correu para colocar a mão através de um plano movido por mentiras, enganos. Porque se eu não mentir, se não enganar, se nós não criarmos uma situação, a bênção vai mesmo para Esaú. Não tinha como ir. Porque Deus vela por sua palavra para cumprir. Ela tinha que ter confiado. Ela colocou o filho num problema. O filho passou 20 anos gemendo nas mãos do Labão. O filho viveu uma situação familiar que foi provocada por isso aqui. Porque ele foi enganado, ele trabalhou 7 anos depois para Labão e ele não entregou a Raquel, que essa história você conhece, mas não é para hoje. Ele apaixonou-se pela irmã mais nova, filha de Labão, que era irmão da Rebeca. Ele foi enganado, igualzinho enganou o pai, ele foi enganado. Só que ele trabalhou 7 anos, a Bíblia diz que ele gostava tanto da Raquel que os 7 anos pareceram dias, poucos dias para ele, de tanta paixão que ele tinha por ela. E aí ele sofreu uma frustração, foi um engano daqueles. Mas Deus já havia dito o que ele ia fazer. Sabe quando Deus fala com a gente o que Ele vai fazer, mas você se envolve com a circunstância e você pensa, se eu não fizer nada, vai acontecer o contrário e eu preciso fazer. Agora, Deus não está na mentira, Deus não está no engano, Deus não está na maracutaia, Deus não está nessas estratégias humanas. Essas pessoas que são... elas tentam mover as coisas à base de estratégias e planos. Eu tenho um plano e mais um plano. Tantos planos para impedir uma coisa, para que outra coisa aconteça. Deus não dá conta de trabalhar sozinho. Eu vou ter que fazer por Deus, porque agora acabou. Deus não vai dar conta disso. O Isaac já falou que vai abençoar Esaú. Deus não fez nada. Deus não ia deixar, porque ele já tinha falado. Falou para ela que o maior ia servir o menor. Ela tinha que ter crido que alguma coisa ia acontecer. Deus ia falar com Isaac, algo ia acontecer e aquilo não ia acontecer. Aquela bênção não viria para Esaú. Mas ela não creu. É o que eu vejo. Nós estamos falando de fé. Fé para obedecer, fé para esperar por Deus. Fé para dar os passos certos, fé para ficar num lugar quando é muito difícil. Fé para sair. Fé para mudar. Fé para esperar, fé para perseverar. Fé, crer numa coisa que aos olhos humanos é completamente impossível, está longe e parece que não vai acontecer. É por isso que tem tanta gente gemendo. É por isso que a Rebeca gemeu, o Jacó gemeu por anos. Porque eles não creram no que Deus havia dito. Deus havia dito, a profecia já tinha sido liberada. Ele disse para ela, o maior vai servir o menor.
Só que, quando ela ouviu Isaac mandando ele ir atrás da caça, que ia dar bênção para ele, ela criou um plano movido por, assim, tantas mentiras, tantas coisas. Inclusive, nós já falamos sobre isso. Ela usou uma palavra muito forte: caia sobre mim a maldição, no 13. 14, então ele foi, apanhou-os e os trouxe à sua mãe, que preparou uma comida saborosa, como seu pai apreciava. Rebeca pegou as melhores roupas de Esaú, seu filho mais velho, roupas que tinha em casa, colocou-os em Jacó, seu filho mais novo, depois cobriu-lhe as mãos e a parte lisa do pescoço, com as peles dos cabritos, você vê, a mão, o pescoço, e por fim entregou a Jacó a refeição saborosa e o pão que tinha feito. Ele se dirigiu ao pai e disse: meu pai. Respondeu ele: sim, meu filho, quem é você? Jacó disse ao seu pai: sou Esaú, seu filho mais velho. Mentiras. Fiz como o Senhor me disse. Agora sente-se e coma do que cacei para que me abençoe. Isaac perguntou ao filho: como encontrou a caça tão depressa, meu filho? Ele respondeu: o Senhor, o seu Deus, a colocou no meu caminho. Uma mentira atrás da outra. Então Isaac disse a Jacó: chegue mais perto, meu filho, para que eu possa palpá-lo e saber se você é realmente meu filho Esaú. Jacó aproximou-se do seu pai, Isaac, que o apalpou e disse: a voz é de Jacó, mas os braços são de Esaú, porque tinha as peles de cabrito. Não reconheceu, pois seus braços estavam peludos, como os de Esaú, seu irmão, e o abençoou. Isaac perguntou-lhe outra vez: você é mesmo meu filho Esaú? Alguma coisa lá dentro. Ele respondeu: sou. Então lhe disse: meu filho, traga-me a sua caça para que eu a coma e o abençoe. Jacó a trouxe, e seu pai comeu, e trouxe vinho, e ele bebeu. Então Isaac, seu pai, lhe disse: venha cá, meu filho, dê-me um beijo. Ele se aproximou e o beijou. Quando sentiu o cheiro de suas roupas, Isaac o abençoou, dizendo: olha como ele abençoou. Essas bênçãos aqui, elas pertenciam ao Esaú. Mas Deus já tinha dito a Rebeca, com a sua onisciência, conhecedor do futuro, que Esaú faria uma escolha errada atrás da outra e não daria condições para Deus usá-lo e realizar seu plano na vida dele. O cheiro de meu filho é como o cheiro de um campo que o Senhor abençoou. Que Deus lhe conceda do céu o orvalho da terra, a riqueza, o orvalho da terra, a riqueza, com muito cereal e muito vinho. Ali ele liberou uma prosperidade e riqueza para ele, que se estenderia para todos os seus descendentes. Que as nações o sirvam e os povos se curvem diante de você. E é isso que passou a acontecer. Seja senhor dos seus irmãos e curvem-se diante de você os filhos de sua mãe. Quer dizer, estava se referindo a todos os parentes, até o fim. Não é só, ele não estava falando algo para aquele momento. Ele estava falando, por isso que ele está lá na galeria dos heróis da fé. Falando da bênção que ele deu. Porque ele deu dentro daquilo, baseado naquilo que Deus havia falado com Abraão. E que Deus ia fazer. Malditos sejam os que amaldiçoarem. Os que o amaldiçoarem, benditos sejam os que o abençoarem. Quando Isaac acabou de abençoar Jacó, mal tendo ele saído da presença do pai, seu irmão Esaú chegou da caçada. Ele também preparou uma comida saborosa e a trouxe ao seu pai e lhe disse: meu pai, levante-se e coma da minha caça, para que o Senhor me dê sua bênção. Perguntou-lhe o seu pai Isaac: quem é você? Ele respondeu: sou Esaú, seu filho mais velho. Profundamente abalado, Isaac começou a tremer muito e disse: quem então apanhou a caça e a trouxe para mim? Acabei de comê-la antes de você entrar, e a ele abençoei, e abençoado ele será. A bênção que ele havia liberado sobre
o Jacó não podia ser revogada. Como os juramentos, como as bênçãos que eles declaravam, como as maldições também. Tanto que ele disse para a mãe, se o meu pai me reconhecer e achar que eu estou enganando ele, ao invés de uma bênção, eu posso ganhar uma maldição. Porque eles sabiam o peso que tinha. E a palavra de Deus continua tendo o mesmo peso, a mesma força, só que essas pessoas valorizavam, elas respeitavam. E nos dias de hoje, não muitos. Alguns estão contraindo maldição para a vida através do pecado, escolhas erradas, estragando com a vida, porque ignoram aquilo que estão ouvindo. Apesar de já terem ouvido de Deus, diversas vezes, Deus deu a direção, estão lá, mexendo, fazendo ao seu modo. Quando Esaú ouviu no 34 as palavras de seu pai, deu um forte grito, cheio de amargura, implorou ao pai, abençoe também a mim, meu pai. Mas ele respondeu, seu irmão chegou astutamente e recebeu a bênção que pertencia a você. E disse Esaú, não é com razão que o seu nome é Jacó, já é a segunda vez que ele me engana. Primeiro tomou meu direito de filho mais velho e agora recebeu a minha bênção. Então perguntou ao pai, o Senhor não reservou nenhuma bênção para mim? Isaque respondeu a Esaú, eu constituí Senhor sobre você. Olha só, eu constituí Senhor sobre você e a todos os seus parentes tornei servos dele e a ele supri. Então, a maneira que ele falava era de algo, como se aquilo já pudesse ser tocado. Era uma fé viva, que o que ele estava falando era real. Todas as bênçãos que ele havia declarado sobre o filho, era como se ele pudesse tocar. Eu supri, a ele supri de cereal e de vinho. O que é que eu poderia fazer por você, meu filho? Eu supri. O que eu dei a ele. A bênção era muito mais do que qualquer coisa material. Porque significava o poder de Deus, a unção do Senhor sobre aquela pessoa. Que é muito mais do que qualquer coisa, porque todas as demais coisas que se alguém te der algo, isso pode deteriorar, acabar, ser roubado, mas as bênçãos de Deus não podem. Você pode desprezar. Você pode jogar fora, como ele jogou. Você pode fazer do teu jeito. É diferente. Mas se você vive à base da fé, você crê, como eles criam aqui. Tanto que ficou registrado exatamente isso. Pela fé, ele abençoou seus filhos acerca do futuro deles. Foi isso que o Espírito Santo quis que ficasse registrado. Porque havia uma fé, uma confiança, uma convicção no que ele estava fazendo. Abençoe-me também. Esaú pediu ao pai, meu pai, o senhor tem apenas uma bênção. Abençoe-me também, meu pai. Então chorou Esaú em alta voz. Isaque, seu pai, respondeu-lhe, sua habitação será longe das terras férteis. O outro seria nas terras férteis. Muito orvalho, muita abundância. A dele não. Distante do orvalho, que desce do alto céu. Você viverá por sua espada, quer dizer, não ia ter paz. Sempre em guerra. E servirá seu irmão. Mas quando você não suportar mais, arrancará do pescoço o jugo. Então ele deixou uma esperança que aquilo podia ser mudado. Mediante um entendimento e uma transformação, porque quando você não suportar mais, você vai tirar o jugo, essa canga, é aquilo que prende os bois, uma canga no pescoço. Porque algumas atitudes, as atitudes que as pessoas tomam erradas na vida,
se transformam nisso, num jugo pesado, numa canga que elas colocam no pescoço. Elas não são livres. Sendo livres, elas se colocam como escravas em função das suas escolhas erradas. Ele disse, Esaú guardou rancor contra Jacó por causa da bênção que seu pai lhe dera. E disse a si mesmo, os dias de luto pela morte de meu pai estão próximos. Então matarei o meu irmão. A Bíblia diz aqui em Hebreus 12, cuidem que ninguém, Hebreus 12, 15, que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando a muitos, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por uma única refeição vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse com lágrimas. Quando essa palavra amargura, essa raiz de amargura, que nenhuma raiz de amargura, no grego quer dizer raiz venenosa. Essa amargura quer dizer veneno. Isso prova que muitas pessoas, a exemplo de Esaú, têm uma raiz venenosa dentro de si. Vivem contaminados por veneno, que são seus sentimentos. São movidos, orientados por suas emoções, por seus sentimentos. É assim que tem vivido muita gente. E aí elas desprezam uma vida que Deus tem para elas. Porque elas não creem. Elas decidiram fazer as coisas do jeito delas, tanto que ele, depois de um baque desse, ele não melhorou. Ele piorou. Ele agora estava decidido a matar o irmão. Ele se consolava com a ideia de assassinar o irmão. Então, sabe quando nenhum baque, nenhuma escolha errada faz com que uma pessoa veja a sua situação e a leve a mudar? Sabe quando uma pessoa já sofreu baques e derrotas, ela, como Esaú, já desprezou um lugar que era dele, perdeu algo tão importante, errou nos casamentos, mas não terminou ainda com Esaú. Ainda ele fez mais uma. Quer dizer, ele fez várias. Dele se originaram os edomitas, um povo que decidiu, e nós já pregamos sobre eles, um povo que se tornou inimigo do povo de Deus, inimigo de Israel. Um povo difícil de lidar. Você vê que aquela expressão que... E a gente tem que mudar isso. O fruto não cai muito longe da árvore. A verdade é que se você é dominado por uma raiz venenosa, você tende a formar novos seres contaminados com essa raiz de amargura, essa raiz venenosa. Tanto que os edomitas se tornaram como Esaú, porque vieram dele. Vieram dele. Gente que nunca temeu a Deus, que tentou atrapalhar a vida de Israel, do povo de Deus. Nós temos que pensar. E a Rebeca, ela ouviu de Deus que o maior ia servir o menor. Ela não precisava ter criado um plano, elaborado um plano cheio de mentiras. Uma mentira atrás da outra. Ela que gostava daquele filho, a Bíblia não diz que ela voltou a ver o filho.
E o Jacó passou pedaços terríveis, ele colheu aquela semeadura e foi muito sofrido para ele. Sendo que Deus já tinha o plano dele ser abençoado, ele que ia receber a bênção. Deus já tinha falado para ela, eles nem tinham nascido. Mas as pessoas não têm paciência de esperar, as pessoas não confiam no trabalhar de Deus, elas não creem, elas não se posicionam com uma atitude de fé. E elas vão lá e mexem em coisas, elas criam situações, porque elas não sabem esperar por Deus, elas não confiam em Deus, elas não andam por fé. O Esaú era um homem que o Deus de Esaú, teoricamente, era um homem que temia Deus. Ele não temia Deus, era apenas uma religião. Porque na hora de fazer as escolhas, ele não fazia escolhas baseadas na vontade de Deus. E é assim que muita gente tem vivido. Tem uma religião. É apenas uma religião. É como muita gente tem vivido. A base de religião. E cada um precisa pensar muito bem sobre isso, porque muita gente tem estragado com a vida, como esse homem estragou com a dele, em função das escolhas dele. Muita gente tem pegado problemas como Rebeca e Jacó pegaram, porque não confiam no que Deus falou e não se posicionam da maneira que Deus mandou. E tudo isso tem a ver com a fé. É porque não crê. É exatamente isso. A pessoa não crê. Vamos aqui, essa parte de Gênesis 28. Então Isaac chamou Jacó, deu-lhe sua bênção e lhe ordenou: não se case com mulher cananeia. Vai a Padã-Arã, a casa de Betuel, seu avô materno, e case-se com uma das filhas de Labão, irmão de sua mãe. Que o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes, para que você se torne uma comunidade de povos. Você vê que você não vê o Isaac tendo alguma atitude contra o Jacó, muito pelo contrário, ele continua abençoando, porque é certo que ali, por fim, ele teve aquele discernimento, que aquilo era a vontade de Deus. Era a vontade de Deus, mas a maneira que foi feito não era a vontade de Deus. Sabe quando algo é a vontade de Deus, mas a forma que está sendo feito não é a vontade de Deus. Deus não está naquilo. Deus tem aquilo com a pessoa, mas a forma que ela está usando para atingir aquele resultado está errado. O caminho que ela pegou para chegar lá está errado. As escolhas que ela está fazendo, as atitudes que ela está tendo, estão erradas. Deus tem aquilo com ela. Só que aquele processo errado, aquele comportamento errado, aquelas atitudes erradas do Jacó e da Rebeca, ocasionaram problemas graves para todo mundo. Muita dor e sofrimento. Que Deus, o Deus Todo-Poderoso o abençoe e faça-o prolífero e multiplique os seus descendentes para que você se torne uma comunidade de povos. Que Ele dê a você e a seus descendentes a bênção de Abraão, para que você tome posse da terra na qual vive como estrangeiro, a terra dada por Deus a Abraão. Então Isaac despediu Jacó, e este foi a Padã-Arã, a Labão,
filho do arameu Betuel, irmão de Rebeca, mãe de Jacó e Esaú. Esaú viu que Isaque havia abençoado a Jacó e o havia mandado a Padã-Arã para escolher ali uma mulher, e que, ao abençoá-lo, dera ali a ordem de não se casar com a mulher cananeia. Também soube que Jacó obedecera a seu pai e a sua mãe e fora para Padã-Arã. Percebendo então Esaú que seu pai, olha isso aqui, Isaque não aprovava as mulheres cananeias, foi à casa de Ismael e tomou Maalate, irmã de Nebaiote, filha de Ismael, filho de Abraão, além das outras mulheres que já tinha. Então, peraí. Antes ele caçava para agradar o pai e tal. Então, ele nunca foi sincero com o pai dele. Porque quando a bênção foi dada para Jacó, quando ele soube que o pai dele orientou o irmão a não se casar com mulheres cananeias e que o menino tinha obedecido e tinha ido para a casa do Labão, ele foi lá para provocar o pai e a mãe e pegou uma mulher cananeia. Ele foi lá. Quando ele soube, ele ouviu, é isso que meu pai não gosta? É assim que muita gente tem vivido. Elas são provocativas, porque tem uma amargura. Tem uma raiz venenosa dentro delas. Elas vão fazendo uma escolha errada atrás da outra. E você sabe que algumas pessoas têm vivido assim, elas são cegas. Elas são orientadas pelos sentimentos, elas vivem dessa maneira, o que elas pensam, o que elas sentem, as suas emoções, elas são cegas, elas não enxergam. O problema sempre está no outro, o outro que me enganou. Não sou eu que vendi minha primogenitura, que eu abandonei a minha bênção, Deus me deu a minha bênção, mas eu fui lá e joguei fora. Deus me deu um lugar, Deus me deu uma posição, Deus me deu vitórias, Deus me deu honra, mas eu joguei fora, porque eu valorizei uma coisa pequena. Ele não deu prioridade à bênção que vinha de Deus, ele deu prioridade à comida. É o que muita gente faz. Ele não está dando prioridade a Deus. Ele dá prioridade ao que a sua carne quer. O que as suas emoções querem. Ele não tem dado prioridade a Deus. Aí ele foi lá e se casou com mulheres hititas. Errado. Ele sabia que não devia. Aquelas mulheres amargaram a vida de Isaque e Rebeca. Aí agora, ele alimenta, se consola com desejo, com a ideia de matar o irmão. Quer dizer, nada melhorou ali. E quando ele ficou sabendo, ele mesmo ouviu que o pai não queria que o irmão se casasse com mulheres cananeias, ele viu que aquilo irritava o pai dele, que aquilo era algo que o pai dele não queria. Ele foi lá e se casou com uma, além das outras que ele já tinha. Ele errou mais uma vez no casamento. Mais um relacionamento errado. Sabe quando a pessoa só se envolve com gente errada? Esaú? Só se envolveu com a mulher errada. Alguns só se envolvem com o homem errado, com a mulher errada. É como que a lei da atração. Eu estou sempre em busca de uma coisa pior. Não basta ter as hititas, eu preciso de uma cananeia também. Nada é tão ruim que não possa piorar. E ele fez aquilo consciente. Você vê que ele era uma pessoa consciente. Ele era provocativo. Ele era vingativo. Orgulhoso. Egoísta. Centrado em si mesmo. Era o que ele queria. Estou com fome. Que me vale essa primogenitura? Eu quero casar com essa aqui mesmo. Eu quero isso aqui. Não importa o que a palavra manda, o que Deus está orientando para a vida em geral. Porque a palavra nos orienta. Como vivemos a nossa vida. Mas a pessoa vai lá e é o pior funcionário que ela
Pode ser. Ela se envolve com os piores relacionamentos. Não dá prioridade a Deus. Tem uma raiz venenosa dentro dela que ela não arranca por nada, ela continua a mesma. E vai fazendo uma escolha errada atrás da outra. As pessoas que foram geradas por Esaú vieram como ele, porque aquele espírito dominou aquele povo. Aquele povo, os edomitas, vieram de Esaú, eram como ele. Centrados em si mesmo. Centrados em si mesmos. É assim. A mãe ouviu de Deus que o menor lideraria o maior. Mas passou na frente de Deus. E achou que ela precisava botar a mão dela naquilo. E pegou problemas. Então, eu creio que essa palavra vem para mostrar exatamente isso. Não é falta de orientação. Não é falta de direção. Não é falta de Deus falar, fazer promessas. Mas sabe o que eu vejo que acontece com muita gente? É assim, ele planta, mas daí ele dá um negócio nele, ele abandona a lavoura, e aí ele faz tudo errado. Aí ele tem que recomeçar, e ele não tem a paciência. E ele está sempre recomeçando. Ele está sempre tendo que recomeçar. E aí tem um processo. Você perdeu. Todo aquele tempo, você veio. Ah, quer saber? Isso não vira nada, não sei o quê, eu vou fazer do meu jeito. E pronto. Você para de esperar por Deus, de fazer ao modo de Deus, agora você começa a fazer do seu modo. Naturalmente, você vai quebrar a cara. Aí você vai, um dia, estar assim, em desespero, frustrado, acabado. Aí você diz, não, eu preciso fazer direito, eu vou voltar, eu vou buscar Deus, eu vou fazer e tal. Aí você começa. Não, agora eu vou fazer direito, eu vou fazer diferente. Vai. Aí dá um negócio um dia, porque você nunca arrancou essa raiz de amargura, essa raiz venenosa, você ainda é movido por esses sentimentos, aí dá aquele dia que você está, estourou, pronto, não quero mais, ou vou fazer do meu jeito, e vai lá e faz de novo do seu jeito, pronto, agora volta lá para o final da fila de novo, tem que recomeçar. E aí a pessoa fica assim, não, mas um dia minha vida vai mudar, ela já está com 40, agora é 50, ela vai mudar. Agora 60, como eu gosto de dizer. Daqui a pouco, pronto, já morreu. Deus não cumpriu na minha vida a promessa. Deus cumpre na vida de todos. Mas acontece que eu preciso estar no lugar. Eu preciso estar na posição. Eu preciso cooperar com Deus. Eu preciso dar condições a Deus. Eu preciso ter a fé para resistir. A fé para ficar firme. A fé para resistir. Como nós vimos aqui, eles morreram abençoando os seus descendentes, porque eles criam plenamente que Deus ia fazer. Deus ia fazer na vida deles. Deus ia fazer na vida dos seus descendentes, como havia prometido a Abraão. A gente precisa crer que Deus vai fazer. E Deus fez. Não tem nada que não foi, que não aconteceu. Deus cumpriu com o que prometeu a Abraão. E tem cumprido. Ninguém vence Israel. Israel só perde quando... às vezes que pereceu foi a desobediência. E será duramente tratado. Para quem pergunta, mas e aí? Hoje eles vivem do jeito que querem? Vão se voltar para Deus. No terceiro, nos 3 anos e meio e os últimos,
do período da grande tribulação, quando vão estar perto de serem exterminados, assim, pelo o anticristo. Isso é bíblico, que quando o Senhor Jesus vai vir, que é aquele do cavalo branco, do capítulo 19 de Apocalipse, e vai descer, colocar os pés. Porque agora, no arrebatamento da igreja, o Senhor não vai colocar os pés na terra. Nós seremos transformados, e os mortos primeiro ressuscitados, e nós, os vivos, se nós estivermos ainda, transformados num corpo glorioso. Mas no período na volta, quando ele voltar, no final dos 7 anos, para salvar, para livrar Israel mesmo, do extermínio pelo anticristo, uma guerra terrível, a guerra do Armagedon, uma coisa terrível. Ele vai colocar os pés no Monte das Oliveiras. E ali, nós já sabemos essa história, em que ele vai lançar não só o anticristo como o falso profeta no lago de fogo e enxofre, vai amarrar Satanás por 1000 anos e vai dar início ao milênio, que é o 7º milênio. Ele trabalhou 6 dias, no 7º descansou. 6.000 anos já se cumpriram. Falta o 7º, falta 1 para se completar o 7º, que é o milênio. E para o milênio, para acontecer, para entrar nesse milênio, no 7º milênio, o arrebatamento da igreja tem que acontecer e tem que entrar os 7 anos da grande tribulação. Isso significa que Jesus está às portas. Que Jesus está voltando. E tem um monte de gente vivendo como Caim, fazendo ao seu modo, vivendo como Esaú, fazendo ao seu modo, vivendo uma religião, movidos por sentimentos. Uma raiz venenosa lá dentro, que faz com que a pessoa viva amargurada, viva dominada por sentimentos vários. Essa amargura quer dizer sentimentos vários. São os complexos, o orgulho, é uma arrogância, é um egoísmo. A pessoa, por orgulho, ela não se submete. Ela está sempre vendo um problema aqui. Deus fala com ela, mas ela não espera por Deus. Ela faz como Rebeca, e aí vai num monte de mentiras, já que é uma mentira atrás da outra, um plano de coloca a pele na mão e coloca aqui. Sabe quando a pessoa arquiteta faz um monte de coisas para atingir um objetivo, sendo que Deus disse, você pode ir na bênção, você não tem que ir na maldição. Eu te prometi, eu vou fazer. Eu vou fazer por você. Nós precisamos pensar de que maneira temos vivido. Porque Deus, tu nunca falhas em cumprir a tua aliança, nunca desiste daqueles que te amam e obedecem ao que ordenas. Quando eu olho ali para a galeria dos heróis da fé, tanta coisa viveu Isaac, meu Deus, e o quanto Jacó viveu a experiência com o anjo. E José, mas o que ficou registrado, que o Espírito Santo quis que fosse registrado, não foi nada disso. Foi a fé deles em relação ao cumprimento da promessa, ao futuro. Então, o que importa para Deus é você crer que Ele pode fazer, que Ele vai fazer, é você acreditar na palavra dEle. Porque quando eles liberaram essas bênçãos para os filhos e Jacó para os netos, eles estavam deixando claro, nós cremos, eu creio no Deus de Abraão, no Deus que falou com Abraão, na promessa de Abraão, eu creio. Eu posso até não estar na terra ainda, mas meus descendentes vão estar.
Eu posso até não ter tocado nisso, mas os meus vão tocar, porque Deus não vai falhar. Sabe aquela pessoa dentro dela? Não. Eu falho, fulano falha, o mundo falha, Deus não falha. Todo mundo falha. Mas Deus não vai falhar. Porque Ele não falha, que tu nunca falhas. Diga comigo. Ó Senhor, vamos juntos. Ó Senhor, grande e soberano Deus. Tu nunca falhas em cumprir a tua aliança. Nunca desistes daqueles que te amam e obedecem ao que ordenas. Coloque-se em pé. Deus nunca falhou. Tudo que Ele prometeu a Abraão se cumpriu. Tudo que esses homens creram e liberaram bênçãos em cima dessa fé, aconteceu. Deus nunca falhou. Então nós precisamos andar por fé. Eu comecei dizendo, sem fé é impossível agradar a Deus. Nós precisamos crer. Você precisa crer que Deus nunca falhou, que Deus não falha. Você precisa ser orientado pela fé. Você precisa se estabelecer pela fé. Você precisa esperar por Deus pela fé. Você precisa agir pela fé. Você precisa dar seus passos de fé. Você não pode viver como Esaú. Tem tudo, mas não tem caráter. Não tem o caráter de Deus. Até tem uma religião, o Deus que serve é o Deus vivo, é o Deus do Abraão. O Deus que nós servimos é o Deus de Abraão. Mas nós estamos nas pisadas do Abraão? Você, lendo o que leu, o Esaú estava nas pisadas do Abraão, do avô dele? Não, não estava. Você sabe que não estava. E a mãe? Meu Deus, talvez você está aqui como a Rebeca, você ouviu Deus, falou com você algo, e agora você está colocando a mão. Deus falou com você. Deus falou com ela. E lá vai a Rebeca, num plano cheio de mentiras e de enganos. Enfim. E vem cá. Ela não era uma mulher de Deus, o Deus dela não era o Deus de Abraão, era. E ela mentiu, ela levou o filho a mentir, e o filho, Jacó, o Deus dele não era o Deus de Abraão, estava ele lá mentindo para o pai das mais diversas formas. Através dos disfarces, através das respostas, se passando por uma pessoa, sendo que Deus já tinha dito que era com ele. Deus tinha a bênção com ele, Deus ia realizar, mas as pessoas não confiam e elas passam na frente de Deus e vão lá fazer ao modo delas. Não, Deus está falando algo com você. Viva por fé, fique num lugar difícil pela fé, dê o passo de fé, resista pela fé, espere pela fé. Você tem que crer, se Deus falou, Ele vai fazer. Às vezes eu olho para algumas situações e eu penso, meu Deus, é tão distante, é tão difícil, mas aí eu me lembro lá atrás. Parecia que algumas coisas eu nunca ia vencer e, meu Deus, quanto tempo faz que eu já venci? E já venci, pronto, já foi. Agora eu tenho esperado por Deus, por tantas coisas, e eu tenho tantas promessas grandes do Senhor, e parece que Senhor, não vai. Mas quando eu sou um pouco tentada a agir de uma forma, ir lá e colocar a minha mão em algo, eu decido esperar mais um pouco, porque se Deus falou, Ele vai cumprir. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Eu decido esperar e eu tenho esperado. Eu estou no lugar da fé, eu estou pisando no terreno da fé, eu estou esperando por Deus. Eu tenho certeza que daqui
um tempo, daqui a uns anos, eu vou estar desejando outras coisas, esperando por outras coisas e pensando exatamente isso. Esse período vai ser um grande testemunho, como lá atrás foi um grande testemunho. As coisas que eu vivi hoje servem de testemunho de apoio. Às vezes eu estou me arrumando para descer para a reunião e começa a gente, quando está assim, parado, você está concentrado para as coisas, mas às vezes vem alguns pensamentos e me vem aquela lembrança do tempo em que eu estava correndo, me arrumando, que eu tinha que pegar as crianças e correr para a igreja. Eu empurrava o carrinho, eu colocava um num canguru amarrado e o outro no carrinho. Depois Deus me deu uma bicicleta e eu amarrava a criança aqui, lá, e ia para a igreja com a bicicleta, e eu tinha que correr, porque senão eu atrasava, e arrumava a criança, e eu tinha que me arrumar, e tinha que correr, e tinha que ir para a bicicleta. Tinha dia que estava chuviscando, tinha dia que estava sol quente, dependia do dia. E às vezes eu fico olhando, quantas vezes eu estava me olhando no espelho, me arrumando, e pensando, eu tenho que correr, eu tenho que ir, porque senão... E isso já faz um bom tempo. E essa história já mudou há muito tempo. Mas eu ainda tenho memória da sensação que eu tinha, das emoções que eu estava tendo naquele momento. E às vezes chegando na igreja bem cansada, suada. Ia, porque eu queria vencer, eu tinha que vencer, eu dizia isso, eu tenho que vencer, eu vou fazer o que eu tiver que fazer, eu vou vencer. Isso não vai durar para sempre, isso eu dizia para mim mesma. Às vezes eu estava pedalando, cansada, e eu dizia, isso não vai durar para sempre. Eu não vou andar de bicicleta para sempre, isso não vai durar para sempre. Não vai não. E às vezes quando você está vivendo momentos difíceis, você sabe como é, né? Às vezes as pessoas não te dão aquela credibilidade, e assim, mas você tem que crer, e quando você crê e fica no lugar da fé, um dia a sua realidade é outra. Como quando eu vivi cada etapa da vida, eu olho lá, era difícil ficar naquele lugar. Mas Deus me tirou por eu ter crido que Ele ia me tirar. Deus tira a gente quando a gente crê que Ele vai nos tirar. Deus muda a nossa história quando a gente crê que Ele vai mudar. Compreendeu? Ele nos coloca num outro nível quando a gente crê que Ele vai colocar. Mas você não vai ver, ainda que o Esaú tenha, ainda que você tenha algo, você tem tudo, mas se você não estiver disposto a se comportar, a esperar por Deus, você acaba perdendo como ele perdeu. Ele foi perdendo, ele foi perdendo. Não é vontade de Deus que as pessoas sofram perdas e perdas. É vontade de Deus que as pessoas progridam. Elas progridam. É essa a vontade de Deus. Pega o exemplo do Esaú. O exemplo da Rebeca. Ela ouviu de Deus. Sabe, não adianta, às vezes a gente quer, você tem um filho, você tem um cônjuge, você quer forçar essa pessoa a ser de Deus. Definitivamente, é orando e sendo um bom exemplo que você vai conseguir trazer essa pessoa. Então não adianta planos e isso e estratégias mil, você precisa orar e ser um bom exemplo. E o conselho para você é pegar o que Daniel falou, tu nunca falhas em cumprir a tua aliança,
Nunca desiste daqueles que te amam e obedecem ao que ordenas. Se você crer e ficar no lugar da fé, Deus vai fazer. Deus vai fazer. E Ele está dizendo isso hoje. Ele vai fazer. E eu não tenho dúvida. Deus vai fazer. Mas lembra que a Rebeca era estéril? Isaac orou. E ela gerou filhos. Ela não precisou de nenhum tratamento, ela não precisou de nada, ela precisou da fé. Sabe, algumas situações, algumas pessoas, elas precisam da fé. Eu me lembro da minha mãe, ela estava começando na fé, ela tinha se batizado há pouco tempo, e de repente descobriu que o meu irmão, com 4 anos, ia precisar usar óculos. Eu me lembro de ver a minha mãe, ela até foi, fez aquele óculos, botou, mas eu me lembro dela ir no quarto e orar com a gente, e ela orar com a fé que ela tinha, de uma nova convertida. Ela não aceitou que o menino dependesse de óculos novinho daquele jeito. E Deus curou. Meu irmão tem mais de 40 anos. Agora que ele fez para a leitura um óculos, ele nunca na sua infância, na adolescência, na juventude, voltou a depender de óculos. Nunca. Nunca. Então, eu poderia passar horas contando, era uma nova convertida, mas ela usou a fé. Então não importa quantos anos de fé você tem, importa você usar a fé. Quando você usa a fé, seja numa doença, seja num problema familiar, num problema financeiro, profissional, Deus vai mudar. Mas você tem que parar de depender do que você ouve, ou disso, daquilo, você tem que passar a depender de Deus. Parar de falar do assunto. Você tem uma perseguição, sofre com uma perseguição, ou com algum tipo de situação que parece abusiva, ou isso, aquilo. Sabe como você vai vencer? Na oração. Você vai vencer na oração. Porque às vezes você tenta fazer de todas as formas, aquilo até piora, porque Deus está te ensinando a depender dEle, vá depender dEle. Aprenda a depender dEle. Nós precisamos aprender a depender de Deus. A não desprezar as primogenituras da nossa vida. Trocar por um prato de lentilhas. Você sabe que isso representa trocar Deus. Você troca algo de Deus, sua comunhão com Deus, sua vida com Deus, por causa de alguma coisa. Às vezes eu vejo gente que não tem priorizado a Deus. Você não tem como ir além sem priorizar a Deus. Às vezes eu vejo as pessoas correndo tanto para fazer, eu não estou dizendo para você não fazer o curso, isso, aquilo, mas eu vou dizer uma coisa para você, que às vezes deixa de buscar a Deus para ir fazer o curso tal, isso, aquilo. Se você estivesse buscando a Deus, você estaria vivendo o que esse curso que você já fez 500, não sei quantos, não tem te dado. Porque é provável que você já trocou sua relação com Deus por causa de alguma coisa, achando que isso ia melhorar a sua vida profissional. E você não viu resultado nenhum. Você não viu o resultado. Porque às vezes eu vejo as pessoas correndo atrás de um monte de coisas. Ei, é igual a palavra de Deus. Todo dia, cada reunião é um estudo bíblico. A escola bíblica é a igreja. Quero te dizer que você pode entender a Bíblia. Pescadores entenderam. Pessoas sem estudo nenhum, que os próprios fariseus gostavam de criticar e dizer, mas esse sujeito não tem estudo, como é que ele fala desse jeito? Porque o Espírito Santo deu. Entendeu? O Espírito Santo nos dá visão, nos dá sabedoria, nos dá capacidade. A bênção do Senhor é que vai prosperar a sua vida. Nós vemos dentro da palavra de Deus, as pessoas que dependeram de Deus foram honradas, mas o que acontece é que tem muito cristão que não tem dependido de Deus, não tem dependido da palavra, não tem dependido do Senhor, da fé,
tem dependido do que ouve, tem dependido daquilo que disseram, olha, faça isso, porque isso é que vai mudar a sua vida. Não, o que vai mudar a sua vida é você segurar a sua primogenitura, é você segurar a sua relação com Deus, é você dar prioridade a Deus. Quantas pessoas que deixam de buscar a Deus para ir fazer outras coisas. Você pode fazer os cálculos do dinheiro que você acha que ganhou num momento que você devia estar cultuando a Deus. Ele entrou num saco furado. Ele não fica na sua mão. Ele não prospera. Deus não abençoa aquilo que você faz quando você deveria estar cultuando Ele, adorando Ele. Você nunca vai ser realizado nisso. Você morre de trabalhar. Você morre. Você planta muito, mas colhe pouco. Aí você olha para o resultado da sua vida, você está se matando de trabalhar. Mas o teu dinheiro está entrando num saco furado. Ainda que você diga assim para mim, bispo, mas eu sou dizimista, eu sou ofertante. Ok, você é dizimista, ofertante, Deus ainda tem cuidado de você, então pode olhar. Que Ele ainda tem cuidado por causa disso, mas pode ver que, por outro lado, a sua vida não deslancha. Ela não deslancha. Por quê? Porque não tem a bênção. Porque Ele não pode abençoar uma pessoa que não dá prioridade a Ele, que não ouve a Ele. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, e todas as coisas, e todas as coisas, e todas as coisas serão acrescentadas. Todas as coisas. Viver como Esaú, agir como a Rebeca e o Jacó, é pegar problemas. Se Deus tem falado algo conosco, vamos segurar o que Deus falou conosco. Vamos crer que Ele vai, a fidelidade dEle é eterna, Ele vai fazer. Não troque o que Deus tem te dado. Ó Espírito Santo, eu oro, para que esta palavra tenha entrado de forma transformadora. Ó Senhor, como disse Daniel, grande e soberano Deus, Tu nunca falhas em cumprir a Tua aliança, Tu nunca desistes daqueles que Te amam e obedecem ao que ordenas. Ajuda cada um a absorver, meu Deus, porque quando nós obedecemos e ficamos no lugar da fé, e damos passos de fé, nós somos abençoados. Passa do Teu sangue sobre cada um agora. E que essa pessoa esteja entendendo e absorvendo totalmente a palavra que ela está ouvindo. Que tenha entrado e transformado a visão dela. Que ela esteja aberta para a Sua palavra. Que ela receba com sinceridade, com temor. Que ela se vista dela agora. Ó Senhor, eu oro. Que ela decida crer. Porque quando a gente crê no que está escrito, a nossa vida toma um outro rumo. O motivo de muita gente estar gemendo é porque não tem crido, Senhor. Mas quando a pessoa crê, quando a pessoa crê, a vida dela é transformada. O caminho é andar por fé, Senhor, é crer. É parar de lutar na força do braço. E busca mais uma estratégia. E busca mais uma coisa. E confia nisso e naquilo. E quantos que têm ido à base de mentiras e enganos. Quando o Senhor está dizendo, não precisa disso. Eu posso te dar. Ó Senhor, eu oro. Para que cada um aprenda a confiar no Senhor. E quando o diabo disser não, não vai acontecer, ela verbalize sim. Eu creio que vai acontecer. Como Isaac abençoou os filhos acerca do futuro deles, porque ele cria. Como Jacó abençoou os filhos de José, porque ele cria. Como José pediu que levassem os ossos dele, quando saíssem do Egito, porque ele teve dentro dele a visão de que o êxodo aconteceria, que eles sairiam do Egito. Senhor, que cada um creia, meu Pai, que o Senhor é o mesmo Deus que cura, que liberta, que transforma,
E cada um comece a lutar com a fé, ao invés de lutar na força do braço, comece a lutar com a fé, de forma espiritual, a colocar-te tudo diante do Senhor e a declarar as mudanças, Senhor. Eu oro, Espírito Santo, e seja lá o que for que esteja bloqueando a vida dessa pessoa, eu repreendo, e eu, em nome de Jesus, declaro ela livre, forte, determinada, pronta para sair daqui e viver por fé e dar passos de fé, e não negar a fé e esperar pelo Senhor, porque o Senhor não falha. Em nome de Jesus. Eu quero que você diga comigo: Senhor meu Deus, a partir de hoje, eu vou usar minha boca em meu favor. Mesmo que eu não esteja vendo, e mesmo que eu não tenha um sentimento me apoiando, ainda assim vou declarar minhas vitórias, vou profetizá-las, vou determinar, vou crer nelas. Eu creio que o escudo do favor vai estar sobre mim. Eu creio que o Senhor vai me favorecer, que vai cumprir todas as promessas na minha vida, que vai colocar as pessoas certas no meu caminho, vai tirar as erradas, vai abrir portas para mim, vai abençoar o meu caminhar. Eu creio que mesmo faltando algo, crendo no Senhor, não vai faltar nada, porque o Senhor virá com suprimento, o Senhor vai suprir todas as minhas necessidades, o Senhor vai suprir na minha saúde, na minha casa, na minha família, na minha vida profissional. O Senhor vai me suprir, vai suprir a minha mente de conhecimento, vai suprir meu coração de paz e alegria, de consolo. E eu não estarei sozinho, jamais estarei, porque o Senhor está comigo. Eu sei que a tua bênção está sobre mim, e eu vou passar a depender do Senhor inteiramente, e vou dar passos de fé, e vou me manter no lugar da fé. E mesmo que eu seja tentado a duvidar, a negar a fé, eu não vou negar, eu não vou duvidar, eu vou crer, eu vou declarar, eu vou trazer a existência, porque eu sei que o Senhor não falha. Como disse Daniel: ó Senhor, grande e soberano Deus, Tu nunca falhas em cumprir a Tua aliança. Nunca desistes daqueles que Te amam e obedecem ao que ordenas. Eu creio nisso, Senhor, e eu saio daqui outra pessoa. Eu me ergo no Senhor e vou me colocar no lugar da fé, e desse lugar eu não vou sair, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Com as suas mãos levantadas, eu quero que você já faça declarações sobre você. Talvez você tenha mania de dizer sempre: eu não consigo, eu não dou conta, eu estou cansado, eu estou solitário, eu estou depressivo, eu não consigo dormir, é uma falta de paz, é um medo, nada dá certo para mim, e parece que nada tem fluído. Você vai quebrar tudo isso agora, e você vai tomar posse de suprimento agora. Eu estou na graça, a graça do Senhor está me suprindo. Como o Senhor disse para Paulo, a minha graça te basta, a tua graça vai me suprir de tudo que eu preciso, a tua graça vai me suprir. Então, a partir de hoje, eu sou outra pessoa, tudo acontece na minha vida, no nome de Jesus. Eu durmo bem, eu vivo bem, eu tenho paz, as portas estão abertas para mim, eu sou uma pessoa equilibrada, eu tenho felicidade, eu tenho visão, eu tenho conhecimento,
conhecimento, eu tenho tudo o que eu preciso, eu tenho visão do Senhor, a bênção do Senhor está sobre a minha vida, as bênçãos do Senhor estão, o meu lar tem paz, meu casamento é abençoado, meus filhos são uma bênção, meus filhos são santos e poderosos do Senhor, a minha vida financeira é próspera, eu não tenho falta de nada, o meu celeiro está abastado, eu tenho uma vida abençoada, eu sou uma pessoa realizada, eu tenho saúde do alto da cabeça à planta dos pés, a saúde faz parte da minha vida. Eu tenho saúde mental, eu tenho saúde espiritual, eu tenho saúde física, o meu trabalho é uma bênção, meus funcionários são uma bênção, o meu patrão é uma bênção, o meu chefe é uma bênção, tudo que eu faço dá certo, tudo que eu coloco a mão tem bênção, onde eu piso eu levo bênção, o poder de Deus está sobre mim. A partir de hoje, diga isso para Deus, eu não vou mais falar negativo, eu não vou sair do lugar da fé, eu vou sempre, todos os dias, declarar as vitórias, eu tenho força, eu tenho alegria, eu tenho ânimo, sim, eu tenho força, eu nunca mais vou dizer que eu não tenho força, eu não dou conta, eu não consigo, eu consigo, eu dou conta, eu posso, sim, eu posso, eu tenho paz, quando eu deito eu durmo, eu nunca mais vou falar que eu não durmo, eu durmo, eu deito eu durmo, e ainda que eu não tenha dormido eu vou dizer eu durmo, ainda que o diabo tente tirar algo de mim, eu vou dizer não, isso é meu, não vai ser arrancado de mim, essa vitória é minha, em nome de Jesus. Diga para o Senhor, eu confio no Senhor, eu nunca mais vou depositar minha confiança em outro lugar, eu vou depositar a minha confiança no Senhor, porque do Senhor vem a provisão. Eu vou confiar em provisão. O Senhor vai prover tudo para mim. Obrigada, meu Deus. Obrigada, Jesus. Volte a sua mão para o coração e sinta no seu espírito a presença do Espírito Santo aí. Deus está com você. Você foi chamado para andar por fé. O justo viverá da fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Você não vai viver como quem vive uma religião. Você vai andar por fé como quem crê em Jesus Cristo, no autor e consumador da nossa fé. Você não vai se envolver com as más notícias. Você vai se envolver com a palavra. Você vai se fechar na palavra. Você vai se envolver com a palavra. Você vai ter o seu mundo à parte, porque nós estamos no mundo, mas não somos do mundo. Então você vai viver num mundo à parte, chega, o que está acontecendo lá não vai me afetar. Eu vivo num mundo à parte, eu vivo com Deus, a minha confiança está no Senhor. Pode estar tudo desandado aí fora, na minha vida não vai desandar, não vai dar errado. Na minha vida não, na minha vida não. Os diagnósticos médicos podem vir os piores, mas na vida do ímpio, o ímpio pode morrer, eu não vou morrer. O ímpio pode não ser curado, eu vou ser curado. O ímpio pode ter que conviver com esse problema. Eu não vou conviver porque eu tenho Jesus e Ele levou sobre si todas as minhas enfermidades. Eu não aceito elas no meu corpo. É assim que você tem que viver. Tem alguém lá no meu trabalho me perseguindo. Peraí, eu sou filho do Deus Altíssimo. A partir de hoje eu coloco um limite. O demônio que está usando aquela pessoa, saia da vida dele. E eu te desautorizo. Você não tem mais poder de usá-lo contra mim. Em nome de Jesus. E assim é o que você vai dizer. Você não tem mais poder para usá-lo contra mim. E quando você se deparar com a pessoa, ao invés de você ter raiva dela, você olha no olho dela e fala em espírito: demônio, você não tem mais poder de usá-la contra mim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Diga: a bênção do Senhor está sobre mim. Obrigada por tudo, obrigada por essa reunião, obrigada, meu Deus. Nós te amamos e te agradecemos por tudo, amém? Amém, amém.